Ei, Tanjiro, Que foi, Kotatsu? você conhece a Killers? Não, por quê? Então você deveria. A Killers Brasil é uma comunidade gamer que conta com dezenas de pessoas que amam jogos, anime e cultura pop no geral. Sério? Que da hora! Para fazer parte é só entrar no grupo do Whats ou no grupo do Discord aqui na descrição do vídeo. Eles estão até falando sobre como você tá indo na luta contra o quarto Lua Superior, hein? Será que estão falando bem de mim? Caramba, vou lá checar! Link na descrição do vídeo. Mesmo com as 4 cabeças do quarto Lua Superior cortadas, ele não morreu. Isso porque existia um corpo principal controlando os outros demônios remotamente. Enquanto o Genya procurava por esse demônio, toda sua vida passou diante dos seus olhos. Vem comigo para ver o que aconteceu nesse 6º episódio da 3ª temporada de Demon Slayer e o que eu achei dele. Bora lá? O episódio começou com o Tanjiro percebendo que, mesmo com todas as cabeças dos demônios já cortadas, eles não haviam morrido ainda. Isso fez ele lembrar de um cheiro estranho que ele sentiu enquanto era carregado pela Nezuko que estava fugindo do demônio do prazer. Esse cheiro era muito incomum e não era de nenhum desses 4 demônios aí presentes, o que fez o Tanjiro inferir que existia um 5º demônio nas redondezas e que possivelmente era o corpo principal. Por isso que mesmo com as 4 cabeças cortadas, nenhum dos demônios morreu. Agora que o Tanjiro finalmente descobriu o segredo desse quarto Lua Superior, ele se preparou para encontrar o 5º e principal corpo. Então ele foi tirar a Nezuko dos escombros e depois que ele conseguiu salvá-la, o Genya apareceu reclamando com o Tanjiro, falando que ele seria o responsável por derrotar esse demônio. Então o Tanjiro, gentil como ele é, concordou em ajudá-lo. Ele ficaria responsável por fazer a cobertura para que o Genya pudesse encontrar e derrotar esse 5º demônio, responsável por controlar as suas 4 emoções, representadas cada uma por um demônio diferente. O primeiro demônio que conseguiu se recuperar do ataque do Tanjiro foi o demônio da raiva, e ele logo percebeu que o Tanjiro não era nada comparado com as informações que haviam sido passadas para ele por outros demônios. Ele não só estava extremamente mais forte do que eles haviam falado, como também ele estava melhorando suas habilidades conforme o tempo passava. Quanto mais tempo o Tanjiro estivesse na luta, pior seria para eles, pois ele continuava melhorando mesmo depois de atingir o seu ápice naquele golpe do episódio passado. Enquanto o Tanjiro protegia as costas do Genya, ele indicava as direções pelo cheiro que ele estava sentindo do quarto Lua Superior principal. Quando o Genya finalmente encontrou esse quarto Lua Superior, ele viu que na verdade ele era do tamanho de um ratinho e por isso que era muito difícil de encontrá-la. Quando ele foi finalmente cortar a cabeça desse demônio, ele percebeu que a cabeça dele era extremamente dura, talvez até mais dura que as cabeças das suas 4 emoções, e quando ele foi cortar com a sua espada, a espada acabou quebrando, e mesmo atirando com as suas balas que os outros demônios arrancaram automaticamente as suas cabeças, ele não conseguiu nem mesmo arranhar esse demônio em questão. Enquanto tudo isso acontecia, mostrou novamente o 5º Lua Superior debochando do Tokito enquanto ele ficava preso por tempo indefinido naquele poder de água em que o Gyoko o aprisionou. Voltando para o Genya, ele acabou se descuidando um pouco e o demônio da raiva chegou para enfiar o cajado dele no pescoço do Genya. O problema disso, porém, é que o Genya poderia se regenerar de qualquer golpe, menos um golpe que cortasse a sua cabeça, pois essa era a sua fraqueza como a de qualquer outro demônio. Então, nesses últimos instantes da vida dele, ele se lembrou de toda a sua história em retrospectiva. Basicamente, o Genya tinha outros 7 irmãos, um deles sendo realmente o Hashira do Vento, e eles viviam sendo cuidados exclusivamente pela sua mãe. O pai deles era péssimo para eles e inclusive morreu muito cedo, o que fez com que a mãe deles ficasse encarregada de cuidar sozinha desses 7 filhos. Depois que o pai deles morreu, o Hashira do Vento, naquele tempo ainda criança, fez um juramento pro Genya falando que eles dois ficariam responsáveis por proteger a família deles, afinal eles eram os 2 irmãos mais velhos e então eles deveriam tomar a posição que o pai deles deixou vaga na família para que nunca nenhum mal aconteça a eles. Uma bela noite, ou talvez não tão bela, a sua mãe estava demorando demais para voltar e então o Hashira do Vento foi checar o que estava acontecendo enquanto o Genya ficou cuidando dos seus irmãos. Quando a mãe deles finalmente voltou para casa, na verdade não era bem o que eles esperavam, pois era de fato a mãe deles, só que a mãe deles havia se tornado um demônio. E aí logo que as crianças foram receber o que eles achavam que era sua mãe, todas elas, com exceção do Genya, foram mortos. O irmão do Genya então levou a mãe dele para fora, ainda sem reconhecê-la, e ao raiar do dia ele acabou matando-a e percebendo que era na verdade a sua mãe. Ele ficou extremamente chocado com aquilo e no momento também que o Genya foi procurar pelo seu irmão, ele percebeu que a mãe dele estava morta e culpou o irmão dele por ter matado a mãe. Com toda essa retrospectiva que ele teve em mente, ele ficou extremamente triste porque ele nem foi capaz de pedir desculpa pro irmão
irmão dele pelas palavras que ele disse naquele dia e que, na visão dele, foram as responsáveis por mudar a relação que ele tinha com seu irmão, tornando-o cada vez mais distante dele. Quando ele já tinha aceitado a sua morte, o Tanjiro chegou no último Tris e conseguiu salvá-lo, cortando o braço do demônio da raiva. O Tanjiro, então, decidiu encorajar novamente o Genya para que ele voltasse a ir atrás do corpo principal do quarto mundo superior para tentar acabar de uma vez por todas com essa batalha. O Genya, porém, reconheceu a sua fraqueza e viu que ele não conseguiria fazer esse trabalho. Nesse exato momento, o demônio da tristeza deu um ataque surpresa no Tanjiro e ele não seria capaz de desviar. O Genya, então, fez esse favor pro Tanjiro e se pôs de escudo humano e aguentou todos os golpes do demônio da tristeza para que o Tanjiro, então, fosse atrás do demônio principal e desse um fim definitiva à luta. O episódio terminou no exato momento que o Tanjiro pôs a sua espada em contato com o pescoço do corpo principal do quarto lua superior. Bora então pro que eu achei do episódio. Ainda bem que era o Tanjiro que estava no campo de batalha, porque eu duvido que qualquer outra pessoa conseguiria reconhecer a presença do corpo principal do quarto lua superior no meio da floresta. Se não fosse pelas habilidades extremamente excepcionais de olfato do Tanjiro, seria muito difícil para qualquer Hashira conseguir localizá-lo, porque pelo visto ele consegue ocultar muito bem a sua presença, de modo que nem mesmo o Hashira da Névoa conseguiu perceber a presença dele inicialmente naquela hospedagem em que eles estavam. Então realmente o Tanjiro tá de parabéns novamente por ter uma atuação muito acima do esperado nessa temporada, até porque na temporada passada ele mal conseguiu lutar contra o sexto lua superior, até mesmo contra a Daki, que era a mais fraca dos dois, ele já teve dificuldades, e nessa temporada ele já conseguiu não só cortar a cabeça de 3 luas superiores em um só golpe, como também conseguiu reconhecer a fraqueza principal do quarto lua superior, que seria esse pequeno corpo principal que ele deixou para trás para comandar os demônios das emoções, e não só conseguiu localizá-lo, como também ainda foi humilde o suficiente para tentar localizar o Genya para que ele conseguisse derrotar o demônio. Como o Genya reconheceu sua fraqueza e viu que ele não conseguiria derrotar o demônio, ele então deixou pro Tanjiro fazer esse trabalho, o que realmente foi uma cena até que legal de ver, porque deu para ver que o Genya parece ser uma pessoa meio arrogante, mas ele conseguiu deixar esse orgulho para trás, porque ele precisa urgentemente que o irmão o reconheça para deixar com que alguém mais experiente, mais capaz, que é o caso do Tanjiro, fizesse o trabalho. Na minha opinião, o Hashira do Vento é extremamente áspero como o Genya, não porque ele duvida do potencial do Genya, mas sim porque ele quer afastar o Genya, ele quer desencorajar o Genya a fazer parte do esquadrão de exterminadores de demônios, porque ele teme a perda do seu último familiar. Afinal, toda a sua família foi aniquilada e os únicos que sobraram foram ele e o seu irmão Genya. Então ele deve desencorajar o irmão, falando que ele é incapaz, para que ele desista de se tornar um caçador de demônios e assim o Hashira do Vento consiga o proteger melhor, pois ele não estaria exposto ao risco constantemente como ele está nesse momento. Enquanto o Genya acha que ele precisa fazer mais para que o irmão o reconheça, na verdade é o contrário, o irmão só o trata dessa maneira para afastá-lo, para que ele não se fira ou até mesmo morra e ele consiga manter pelo menos uma pessoa da sua família viva. De qualquer forma, foi um backstory bem intenso, até porque não dava para saber que ele tinha mais irmãos além do Hashira do Vento, e ainda tínhamos as nossas dúvidas se eles realmente eram irmãos de sangue. Nesse episódio foi comprovado que são, mas pelo menos nos foi exposto essa relação extremamente complexa entre os dois irmãos, que um dia juraram proteger sua família, mas infelizmente não conseguiram, porque ainda era muito cedo para eles enfrentarem tal situação da maneira que eles enfrentaram. De qualquer forma, eles estão cada vez mais próximos de dar um fim nessa batalha contra o quarto lua superior, enquanto que não dá para saber o que vai acontecer com o Toketo nessa luta que ele tá travando contra o quinto lua superior. Parecia que seria uma luta muito fácil, mas o quinto lua superior foi muito inteligente e utilizou a estratégia mais complicada possível de lidar para o Toketo, que é basicamente derrotá-lo sem conseguir utilizar sua respiração, que é a sua arma mais forte. Enquanto que a luta por lado do Tanjiro está extremamente favorável nesse momento, a luta do Toketo está parecendo cada vez mais favorável ao quinto lua superior. O próximo episódio está quase saindo, então provavelmente eles vão focar mais no Toketo nesse próximo episódio, até porque esses últimos 2 episódios foram muito focados no lado do Tanjiro, tá precisando realmente dar uma focada mais nessa luta do Toketo, porque sinceramente nesse episódio eles só apareceram pra marcar presença. Foram pouquíssimos minutos que não mudaram em nada a situação da batalha. Eu acho que é isso por hoje. E esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam do episódio aqui na aba dos comentários. Eu vou estar lendo e vou estar respondendo vocês, então fique à vontade para comentar o que vocês quiserem aqui na aba. Também não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo, pois fazendo esses 3 passos simples, vocês vão estar ajudando demais o canal a crescer. Com a gente finalmente atingindo a monetização, conteúdo de cada vez mais qualidade vai ser implementado no canal, de modo que vocês sejam recompensados por todo esse apoio que vocês estão me dando atualmente. E eu espero vocês no próximo vídeo. Fui, galera! Valeu!